O que será que Darth Vader e sua tropa imperial estavam fazendo na Sala Minas Gerais no domingo passado? Eu fui lá conferir. Oi gente, eu estou aqui na Sala Minas Gerais, vim assistir a Orquestra Filarmônica, que hoje vai tocar um concerto especial dedicado à trilha sonora do filme Star Wars, que foi composta por John Williams. Então eu deixo vocês com os trechinhos desse concerto e com a entrevista que eu fiz com Érico Fonseca, que é trompetista da orquestra. Falando sobre John Williams, é um compositor muito importante da atualidade, ainda se encontra vivo. É muito raro uma orquestra sinfônica tocar um compositor vivo, não é? E John Williams não só compôs a trilha sonora de Star Wars, ele é um dos compositores da atualidade mais premiados, ganhador de Oscars, de Grammys. E John Williams compôs Parque dos Dinossauros, Superman, Lista de Schindler. E aí nós vemos o destaque dele, né, no cenário internacional da música, e ele sendo cada vez mais abordado como literatura sinfônica pelas orquestras do mundo afora. Interessante comparar a questão de como George Lucas, como cineasta, elaborou o enredo da história Star Wars, pois ele se baseou em conceitos já existentes, como o monomito do Joseph Campbell, que trata justamente da jornada do herói, do caminho que é percorrido pelo herói até ele cumprir com a sua saga. E é interessante, não só o Joseph Campbell influenciou o George Lucas, como, por exemplo, os Cavaleiros Jedi foram inspirados nos guerreiros tibetanos, nos monges tibetanos, porque os Jedi têm essa característica um pouco filosófico-religiosa. E outros conceitos, se nós observarmos bem no filme, o Império representa, de certa forma, uma espécie de ditadura. Vocês podem perceber que o nazismo alemão é bem retratado nessa questão do Império Galáctico no filme. Então, o que eu acho interessante, porque o George Lucas sofreu essas influências, né, literárias, fatos históricos, fatos filosóficos. O próprio Cavaleiro da Távola Redonda tem essa questão da espada, né, do sabre de luz. E é interessante comparar que o John Williams, como compositor, também sofreu muitas influências para poder conseguir confeccionar a trilha sonora dos filmes de Hollywood. Por exemplo, a Marcha Imperial, que é o tema do Darth Vader, nós vemos ali uma influência mahleriana muito grande. Está muito presente a música de Gustav Mahler. E até mesmo esse caráter motórico da marcha, a gente vê marchas frequentemente nas sinfonias de Mahler. Nós percebemos também uma influência do Gustav Holst, que compôs a obra Os Planetas, e Stravinsky também tem influências na música de John Williams. John Williams foi amplamente influenciado por Richard Strauss, e muitos elementos da música do passado influenciaram justamente John Williams, fazendo com que ele confeccionasse
essa música que é genial e que tem características muito peculiares ao John Williams. É uma música muito original, apesar de ter sido influenciada por grandes compositores do passado. Eu falei de Wagner, compositor de ópera. Wagner, nas óperas dele, tem uma coisa chamada leitmotiv, que são pequenos trechinhos que remetem a um certo personagem da ópera. E o John Williams faz exatamente a mesma coisa. Até a nave do Han Solo, que é a Millennium Falcon, tem um tema que é isso é um leitmotiv. A gente vê que a parte ideológica da música também tem influência wagneriana, do John Williams. É a parte de instrumentação, ou seja, os metais. Isso faz muito sentido, porque na metade do século XIX, os metais começaram a se tornar mais importantes na orquestra sinfônica. Antes disso, costuma se chamar de orquestra clássica. A partir de meados do século XIX, com a invenção dos pistões, né, que são esse mecanismo aqui, os trompetes podiam adotar partes solísticas dentro da orquestra. Então, compositores como Mahler, Wagner, Bruckner, os românticos tardios, né, Richard Strauss, colocaram os metais em outro patamar. E como John Williams foi muito influenciado por esses compositores, é muito evidente na obra dele a relevância do papel dos metais. E aí eu vejo realmente a relevância de orquestras sinfônicas como a Filarmônica de Minas Gerais incluírem John Williams em seu repertório, porque é a música sinfônica do nosso tempo. Assim como Wagner e Verdi foram obras sinfônicas representativas e até mesmo utilizadas no entretenimento do século XIX, que foi a ópera. Tanto é que o George Lucas costuma chamar Star Wars de Space Opera. Então isso faz bastante sentido.